Bom dia, pessoal. Então, vamos à devolutiva qualificada da primeira VA, na disciplina de periodontia. Aqui quem vos fala é o professor Henrique. Na questão 8, fala sobre o tratamento, o planejamento e plano de tratamento em periodontia, né? E aí ele desenvolve, né, serve para otimizar o tratamento periodontal, de forma a evitar improvisações. Assim, poderemos. Aí vem as assertivas: realizar o maior número de procedimentos em uma única sessão para agilizarmos a conclusão do tratamento, de forma alguma, né? Independente das condições encontradas. Está errada essa letra. Atender aos desejos do paciente, jamais, não precisa nem continuar a letra. Nós é que comandamos, né, o nosso planejamento. Termos plena certeza de que não haverá intercorrências na letra C? Não, a gente não tem certeza de que não possa haver intercorrências, né, durante o tratamento. Então, também está errada. Letra D, prever as dificuldades que serão encontradas, já que após feito o planejamento eu não poderei mais fazer alterações no mesmo. Claro que eu posso fazer alteração no meu planejamento, né? Não é nada fixo, radical. Eu tenho que me planejar bem para que não precise, mas pode ocorrer alguma situação que eu tenha sim que mudar o meu planejamento. Então, nessa questão 8, a letra correta é a letra E. Termos plenas condições de realizar o tratamento no tempo proposto e até antecipar a sua conclusão. Letra E. Na questão 8, nós temos aqui os parâmetros clínicos de profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, são importantes durante a avaliação e reavaliação periodontal. A respeito desses dois parâmetros, assinale a alternativa correta, algo que vocês vêm fazendo, né, já há um semestre lá na clínica e agora farão mais ainda antes de iniciar o tratamento, né, na fase do periograma. A letra correta dessa questão é a letra B, no caso dessa prova que eu tenho desse gabarito, na qual diz que a medida do nível clínico de inserção nos casos de recessão e crescimento gengival é a mesma. Isso é óbvio. Por quê? Porque ela corresponde à distância da junção cemento-esmalte ao fundo da bolsa ou sulco gengival, né? Então, a imagem que eu coloquei aí para ilustrar o que a gente está dizendo. O que é o meu nível clínico de inserção, né? O meu níquel, o meu nível de inserção clínica é a distância da junção cemento-esmalte, certo? Até o fundo da bolsa. Sempre vai ser esse tipo de sondagem que eu vou fazer, e sempre vai ser o mesmo, né? Vai ser o mesmo, no caso, a mesma referência, né? Sempre da junção até o fundo do sulco da bolsa. Aqui nesse lado esquerdo de vocês, eu estou com uma recessão, eu meço da junção cemento até o fundo da bolsa ou sulco, lembrando que aqui na imagem que a gente colocou ainda, esse sulco é um sulco gengival clínico, ou seja, não é bolsa, né? E do lado direito nós temos uma pseudo-bolsa, na qual houve um crescimento gengival, mas a minha referência para medir o nível clínico de inserção sempre será o mesmo, da junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa. No caso aí, letra B, de bola. Na questão 10, fala sobre a questão da avaliação da inserção clínica durante o periograma para analisar as afirmativas. A primeira afirmativa, na verdade, aí vocês estão vendo, todas que estão em vermelho estão corretas, né? Mas vamos analisar a primeira. A primeira diz que quando a margem gengival coincide com a junção amelo-sementária, a perda de inserção clínica é igual à profundidade de sondagem. É óbvio, né? A margem gengival coincide com a junção amelo-sementária. Se a minha referência é a junção amelo-sementária, a perda de inserção clínica vai ser o que eu sondar, né? No caso, não tendo uma profundidade de sondagem acima de 3 milímetros, será zero a minha perda de inserção. Na segunda afirmativa, o nível clínico de inserção mede a distância entre o local em que o aparato de inserção periodontal começa coronalmente, ou seja, começam as fibras de inserção, né, o ligamento, em um dente a um ponto fixo
de referência. Que ponto de fixo de referência é esse? É justamente a junção cemento-esmalte. Na terceira afirmativa, fala que a perda de inserção clínica mede a quantidade de perda de inserção que ocorreu utilizando a junção amelo-cementária como ponto de referência, uma explicando a outra, né? Também está correta essa afirmativa. A quarta afirmativa fala que a perda de inserção clínica define o nível clínico de inserção. São situações, são termos homônimos, sinônimos, né? Então, quando eu falo de perda de inserção clínica, eu também estaria falando de nível clínico de inserção. E a quinta afirmativa, que é a única que está errada, diz que quando a margem gengival está localizada na coroa anatômica, né, a perda de inserção clínica é determinada pela adição da distância da margem gengival até a junção amelo-cementária, a partir da profundidade de sondagem. Está errado, a gente não faz essa adição. A gente vai fazer o contrário, a gente subtrair essa distância da margem gengival até a junção amelo-cementária. Então, letra correta, letra C, na qual informa que a afirmativa 1, 2, 3 e 4 estariam corretas. A questão 11 vem pedindo aqui, vem explorando a nova atual classificação, né, da Academia Americana de Periodontologia e a Federação Europeia de Periodontia, né, de 2017, e ela vem citando sobre quais seriam as características de um paciente com saúde periodontal e gengival em um periodonto íntegro, ou seja, aquele paciente totalmente normal. É a anatomia periodontal que vocês aprenderam lá na periodontia 1, né? Hoje chamada periodontia básica. Coloração rósea, margens gengivais biseladas, profundidade de sondagem até 3 milímetros, papilas preenchendo os espaços interdentários sem perda de inserção, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica. Uma questão também bastante fácil que vocês com certeza acertaram. Na questão 12, mostra o caso clínico de um paciente cujos sinais apresentados foi sangramento à sondagem de 31%, ou seja, sangramento à sondagem de 31%, a gente já percebe que se for gengivite, será uma gengivite generalizada, 31 acima de 30, né? Sem perda de inserção. Se eu não tenho perda de inserção, não tenho bolsa periodontal, não tenho periodontite. Então, eu vou já caminhar para a gengivite. Já me respondi praticamente aqui a questão. Nas radiografias, foi observado que o paciente possuía cristas alveolares normais. E qual é a classificação? Então, letra B. Gengivite associada ao biofilme em periodonto íntegro generalizada. E qual é a conduta que eu vou tomar? A instrução de higiene oral, profilaxia e raspagem supragengival. Letra B, então, nesse gabarito. E a questão 13, muito fácil também, gente. Mostrou uma imagem radiográfica com uma lesão, com uma alteração, né, óssea e bem visível, né, aonde está essa alteração, essa rarefação no meio da região da bifurcação. E é o que está sendo pedido, olha. Qual é essa alteração? Uma lesão de furca, uma lesão de bifurcação. E qual a provável classe dessa alteração? Gente, se eu tenho uma rarefação óssea, né, se eu tenho uma radiolucência a nível radiográfico, porque eu poderia falar, mas eu não fiz o exame clínico, eu não tenho exame clínico. Mas aqui, só de ter essa rarefação, essa reabsorção óssea e essa radiolucência, eu sei que a minha sonda, eu colocando ela aqui, ela ultrapassaria o sentido vestíbulo lingual. Bom, na minha classificação aqui eu já vi que é uma lesão de furca, a alteração, a classificação seria classe 3 ou 4, mas o 4 é que eu não poderia dizer que é, porque o 4 só vendo uma imagem clínica, né? Como eu não tenho, eu posso dizer que é uma classe 3, uma lesão de furca classe 3. E qual o instrumento? Eu poderia pedir para vocês falarem o nome do instrumento. A questão ficou tão fácil que eu pedi só para indicar
de acordo com a imagem fornecida, qual era a letra do instrumento que faz esse tipo de... O mais indicado, gente, o mais indicado, que é a letra A, né? A imagem da letra A, que é a sonda de Neighbors, ok? Então, no caso, a letra correta nesse gabarito é a qual diz que é uma lesão de forca, alteração, a classificação é provável classe 3 e a imagem A, o instrumento é uma sonda de Neighbors. Muito, muito fácil. Agora nós passaremos a devolutiva da atividade prática, que também foi bem fácil, eu estive observando as respostas e verifiquei que houve assim algumas confusões que não cabem mais, né? Mas vamos lá. Por exemplo, a nona estação mostrou 3 imagens, prestem atenção, pedindo qual sonda e quais seriam os exames que estariam sendo feitos. Gente, a primeira, a letra A, é muito fácil, né? Não tem como errar. Sonda milimetrada de Williams. Eu vi escrito lá a resposta de sonda, acho que teve uma ou outra que colocou OMS, eu não lembro, mas colocou sonda de Carolina do Norte. Vocês sabem que a sonda da Carolina do Norte ela é numerada de 1 a 15. Aqui a gente vê bem que tem um espaço após as 3 primeiras marcações, que seriam o 4º milímetro e o 6º milímetro. Isso é uma característica da sonda milimetrada de Williams. Essa não tem como errar. Quais seriam os exames que estão sendo feitos em B e C? Bem, muita gente colocou periograma. Gente, primeiramente, eu não posso simplesmente dar uma resposta como essa quando eu vejo 2 imagens como essas que vocês estão vendo aqui e como foi a prova de vocês. Por quê? Porque é a resposta mais simples, né? Se a gente aprofundar, por exemplo, a letra B, que nós estamos fazendo o índice de sangramento à sondagem, por que eu posso falar isso? Porque eu estou introduzindo uma sonda, né, a nível do sulco gengival. Essa sonda é uma sonda OMS, certo? Eu posso fazer ensangramento à sondagem com uma sonda OMS? Eu posso fazer um ensangramento à sondagem com uma sonda OMS. Eu não posso fazer uma sondagem, um periograma com uma sonda OMS. Então, quem colocou exame de periograma nessa letra B já errou duplamente, né? Porque não é só um periograma, é uma parte dele, e nessa parte nós estaríamos fazendo o sangramento à sondagem, e se fosse um periograma, eu não estaria fazendo com a sonda, com esse tipo de sonda. Colocaram também índice gengival, simplesmente. O índice gengival a gente sim faz com a sonda OMS, só que é com a ponta circunferencial da sonda. Aqui a gente percebe bem que já entrou muito mais do que a circunferência, que é meio milímetro da sonda. Então, não é um índice gengival, é chamado, na verdade, chama-se esse exame índice de sangramento à sondagem, tá? Letra B, índice de sangramento à sondagem. E a letra C, que também muita gente generalizou como sendo periograma, gente, isso aqui é um exame de profundidade de sondagem. Aí nós já estamos com uma sonda milimetrada e que ela faz justamente o que? A sondagem para avaliar a profundidade de um sulco ou bolsa periodontal. Ok? Então, letra A, sonda milimetrada de Williams. Letra B, índice de sangramento à sondagem. Letra C, é o exame de profundidade de sondagem. Na 10ª estação, diz que, considerando as imagens ao lado, que sejam do mesmo paciente, assinale a alternativa correta. E nessa questão, a gente verificou também assim, uma certa falta, né, de um estudo, uma retomada, né, de conteúdo mais aprofundado acerca da classificação. Porque, por exemplo, você vê uma imagem como essa, em que eu tenho uma perda óssea vertical em um dente localizado aqui, no caso é o dente 21, né? Do lado do dente 11 eu também vejo a minha sonda entrando bem profundamente. Eu vou falar que é um caso de gengivite aguda. Primeiro, que nem existe esse termo de gengivite aguda, né? A nível de
progressão, né, de uma lesão aguda gengival, nós teríamos uma gengivite necrosante, que foge totalmente ao nosso raciocínio aqui. Então, letra A, totalmente incorreta. Na letra B, diz que a sondagem mostra uma profundidade de 12 milímetros no dente 11. O dente 11 está aqui. Poxa, eu sei que a minha sonda, ela tem, se for a de Williams, 15 milímetros, a minha sonda de Williams tem 10 milímetros de profundidade e ela está praticamente toda, está aparecendo aqui um pontinho do 10º milímetro, ela teria entrado aqui no máximo 10 milímetros. E mesmo que fosse uma sonda da Universidade da Carolina do Norte, e praticamente também entrou tudo, eu teria pelo menos 15 milímetros de profundidade. Então já está errada a letra B. A letra C diz que é um caso de periodontite estágio 4, devido à mobilidade. Que mobilidade? Como é que eu sei que esse dente tem mobilidade? No dente 21 mostrado na radiografia, eu consigo detectar mobilidade em radiografia? Também errado. Na letra D, a perda óssea apresentada na imagem é típica de periodontite estágio 4, né? Na radiografia. Aí eu já posso começar a analisar, né? Quais são as características da periodontite estágio 4? Não é esse tipo de perda óssea vertical, chegando ao nível praticamente apical da lesão? Bom, vamos ver o nível, a letra E. Nível de inserção clínica relativa apresentado ilustra periodontite grau C. Periodontite grau C, uma ligação meio desconexa, né? Nível de inserção clínica relativo à imagem apresentada ilustra periodontite grau C. Nada a ver. A resposta correta é a letra D, né, que mostra uma perda óssea radiográfica muito próximo do que é o quadro da periodontite estágio 4. Na 11ª estação, pedindo para que fosse preenchidas as lacunas A e B, também a gente vê que houve na maior parte dos casos, algo que vocês estão precisando muito, que é a retomada de conteúdo em relação a essa classificação atual, gente. Olha só, na lacuna A, nós estamos vendo ali a atual classificação, em que era dada a gravidade ou complexidade por leve, moderada e severa, hoje ela passou a ser considerada em estágios. Lembra? Então, quando eu falo de gravidade e complexidade, eu vou estar citando estágios 1, 2, 3 e 4. Ok? E quando eu falo a taxa de progressão, a velocidade de progressão, eu não quero saber se ela é lenta, moderada ou rápida. Isso era dado na classificação antiga. Hoje ela é dada em graus A, B e C. Ok? A 12ª estação, gente, olha só como que estava fácil. Identifique a sonda. De cara, a gente vê que isso aqui é uma sonda OMS. Prestem atenção, a margem, a tarja preta e as outras marcações. Ah, professor, mas eu não vi as outras. Claro, é óbvio que você não viu as outras marcações, pois elas estavam no interior do sulco ou da bolsa periodontal, né? Então, a sonda, identifique a sonda OMS. E qual a estrutura que eu estou analisando? Qual é? Margem gengival ou sulco gengival clínico, ok? Então, aí essa é a última questão das nossas avaliações e eu espero que tenham aproveitem essa devolutiva, pois ela vai ser de grande valia para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e aproveitem.